Jesus! Uma calorosa salva de palmas. Oh, glória a Deus! Irmão, nós viemos aqui para uma batalha espiritual. Eu estou com 2 estudos que essa semana eu estou dando. Um eu comecei semana passada e vai durar mais. É o Evangelho de Marcos, é no finalzinho. Mas no início agora eu estou em Malaquias, capítulo 2. E está muita bênção. Tem gente que vai ficar chocado com aquilo que Deus vai falar aqui. Mas eu tenho que falar, eu tenho como pastor entregar o recado. Ou então eu vou dar conta no dia do juízo. Isso está lá em Levítico 5. Se Deus lhe mostra uma coisa que é pecado e tal, você tem que chegar e falar para o pastor. Vamos dizer que o irmão nosso está em pecado. Mas não é para fazer fofoca, é porque aí nós vamos orar e vamos chamar e vamos conversar com ele com toda a sabedoria. Uma irmã, temos que conversar com a pessoa para ela poder se acertar na vida, porque senão não vai para o céu. A maior tristeza que eu vou ter na vida é quando Jesus vier, porque muitos que estão aqui, que são amigos nossos, não estão servindo a Deus, estão fazendo o que não serve e vão ser desclassificados. Jesus diz que quando Ele vier, os anjos de Deus vão correr de um lado para o outro, buscando as pessoas que são chamadas, não, que são escolhidas. E Jesus disse, muitos são chamados. Quase todo mundo aqui é chamado, mas poucos serão os escolhidos. Nós temos que criar juízo. Não, eu não quero me perder. Misericórdia. Já pensou se eu me perder? Eu vou passar a eternidade toda no lago de sofrimento? Eu não quero um minuto lá, pessoal. Aquilo é para o demônio e o Satanás ser atormentado. Agora, quem não tiver firme vai dançar. Então nós temos que falar a verdade. Aí você vai chegar, mas Jesus não me contaram isso. É verdade, o Soares não falou. Eu falo e repito, porque nós precisamos nos acertar com Deus. E Deus vai nos ajudar bastante. E vamos ter festa de Cristo em nossa vida sempre. O profeta Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Depois dele passaram-se 400 anos sem profecia, sem revelação de Deus. Mais ou menos como foi o tempo que o Israel ficou no Egito como escravo. E lá não tinha a presença de Deus com eles, porque eles abandonaram Deus, não buscavam. Quando começaram a buscar, Deus chamou Moisés e mandou tirar o povo dele do Egito lá, e eles foram libertos. Aqui nesse capítulo 2, Deus está falando de uma deslealdade que estava acontecendo naquela época. 400 anos de Cristo já estava acontecendo isso. O que era deslealdade? Eles eram judeus, todos eles, e eles só podiam casar entre eles, porque Deus queria uma geração de piedosos. Então as mães judias ensinariam os filhos o caminho de Deus, e os pais dariam aquele exemplo. Mas com o tempo, por causa do pecado de Adão, o homem ficou todo contaminado. Alguns começaram, e o sacerdote apoiando. Começaram o quê? Achando que a mulher dele ficou velha e que tinha que arranjar uma mulher nova. Mas não encontravam a judia que queria aceitar isso. Então buscava dos povos. Ora, o único povo que era monoteísta naquela época era Israel. Só acreditavam no Senhor Deus. Os outros eram politeístas, muitos deuses. E faziam o que queriam. Aí aquelas mulheres vinham para casa, coitada daquela companheira da mocidade, que tinha que aceitar. Os sacerdotes estavam aceitando isso. E a coisa ficou séria. E aí eram debochadas e tal. E as crianças que surgiam da nova iam ensinadas a fazer o que ela fazia lá. Orações para os demônios e tal, fazer coisa errada. Aí Deus ficou chateado com eles e falou através de Malaquias, está no capítulo 2, merece ser lido do primeiro versículo todos. Eu vou ler para você aqui, começa assim no primeiro 1. E agora o sacerdote, esse mandamento vos toca a vós, era para eles. No versículo 8, no 6 ele fala assim, a lei da verdade esteve na sua boca, não estava mais. Eles haviam se desviado, os sacerdotes. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Eles estavam perfeitos. Andou comigo em paz, em retidão e apartou a muita iniquidade. Você vai andar em paz, em saúde, em prosperidade, quando você andar com Deus.
cumprir os mandamentos. Sua casa vai ser uma bênção. Mas quando o marido ou a esposa começa a fazer coisas erradas, o pecado entra e contamina todo mundo. Com o pecado vem as doenças, com as doenças vem os acidentes, vem as mortes prematuras e as destruição, separação, briga e tudo. É preciso entender que Deus está vendo tudo. Aí ele diz assim no versículo 8, mas vós vos desviaste do caminho e muitos fizestes tropeçar na lei, falando para os sacerdotes que eles eram responsáveis, mas quem fazia também era responsável. Mas eles tinham que protestar e não deixar. Se Deus me dá uma revelação, eu tenho que dar para você, irmão. Senão eu vou pagar diante de Deus o preço de ter fechado a boca. Não, se eu falar isso, eu ofendo uma meia dúzia, ele vai embora, que vá. Eu não posso fazer nada, eu tenho que falar a verdade. Mas ele vai saber que foi porque ele quis. Eu estou tentando ajudar todo mundo. Aí Deus diz aqui para ele assim, olha, corrompeste o concerto de Levi. Diz o Senhor de Israel, Levi era do sacerdócio real, porque esse Levi era um dos filhos de Jacó, eram 12, e ele não teve herança, porque ele tinha que cuidar da parte espiritual. Também os outros, tudo que entregavam no templo, e eles viviam daquilo que davam lá, os dízimos e tudo. O dízimo é de Deus desde aquela época. Atualmente o demônio usa as pessoas para dizer que o dízimo não está no Novo Testamento. Mas que gente mentirosa, pessoal. Você vê lá no livro de Deus, Mateus 23, 23, Jesus falou disso. Que os fariseus estavam falando mentira, dizendo o seguinte, Novo Testamento, Mateus é Novo Testamento. Eu vou só dar essa palavra aqui, porque eu gosto de falar isso aqui. Um dia uma pessoa perguntou, olha que problema me deu, mas essa pessoa que inventou a mentira depois vai dar. Missionário, quem não dá o dízimo vai para o céu? Eu falei, deixa eu falar com você. Malaquias diz que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Certo, certo. Está lá Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10. E a 1 Coríntios 6, 10 diz que os roubadores não derão o reino dos céus. Você responde. Por essa palavra não vai. Aí o cara colocou que eu estou dizendo que todo mundo que não dá o dízimo vai metendo pau. Pior que esse homem era um pastor. Parece que agora ele está meio arrependido aí, que ele andou tropeçando em algumas coisas aí e o negócio ficou sério para ele. Eu não posso falar mentira não, pessoal. Eu não estou dizendo que eu quero o seu dízimo não, porque Deus disse que é dele, da casa dele. Agora, se o dízimo não vem, nós deixamos de alcançar uma nação. Porque para entrar lá, você tem que pôr gente para trabalhar, na televisão traduzir o programa, fazer isso e tal, e tal, e tal. Um programa de 1 hora, para fazer em outra língua, leva um dia. Você vê como é que é a coisa, mas bem trabalhado mesmo. E às vezes leva mais de um dia. Isso tudo paga, são várias pessoas. E esse cidadão fala essa besteira aí e ficou espalhando. Eu não tenho nada, eu não repliquei, não citei o nome dele, fiquei quieto, Deus julga ele, a mim. Eu estou fazendo a minha parte. Quem não quer fazer, não faz. Mas vamos ficar nessa aqui que é importante. Depois você lê Mateus 23, 23, que você vai pegar aí. Aqui eu vou continuar aqui agora. Aí o Senhor Deus fala assim, Judá foi desleal. O versículo 11. Abominação se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. O que estavam fazendo é profanar a santidade do Senhor. Deus permitiu, criou o homem e a mulher e permitiu que eles se unissem em casamento e a união deles é santa, não tem nenhum pecado. Chega a Hebreus 13, 4, diz que digno de toda honra é o leito sem mácula, sem sujeira. Natureza com natureza, não tem problema. Outras coisas têm problema, chama prostituição. Está acrescentando coisas que Deus não criou para aquele ato. Então não tem pecado. Nossos filhos são santos quando nascem, não tem problema. Depois eles têm que aceitar Jesus por causa do pecado de Adão. Aí o que diz aqui agora? Mas o Judá profanou o leito do Senhor. A santidade do Senhor profanou a santidade do Senhor. Tem gente profanando. E depois vai dizer, mas Deus, eu não posso ficar aqui, eu não posso ir para o lago de fogo e enxofre. Mas vai, a menos que você se arrependa. E pare e diga, Deus, eu não quero fazer a coisa errada. Você que está com um pensamento errado aí, para com isso correndo, isso é demônio na sua vida.
Aí eu já ensinei tudo isso aqui. E por que ele profanou? Através do rei Josafá, que foi um bom rei. Mas Josafá se uniu com o rei do reino do norte, que havia separado a casa de Davi, que era mau. Todos os reis do reino do norte foram maus. Era tal do Acabe e da Jezabel. Então se uniu com eles, e aí viu que ele tinha uma filha bonita. O filho dele era bonito, o filho dele ia ser rei. Vamos fazer a festa aqui. Ou foi o Acabe que falou com ele e os pais. Aí casaram os filhos. Foi a pior coisa que fizeram. A menina era criada pela mãe, que era terrível. Essa mãe sustentava 400 sacerdotes de Azerá, que era a macumbinha dela lá. Essa Azerá. A Azerá, só para você entender, o templo dela, o formato era do órgão feminino. Todo mundo via esse negócio. E o rei não fazia nada, não, o dele era Baal. O formato do reino, do templo de Baal era o órgão masculino. Olha que prostituição estava lá. E o Josafá vai lá e pega a filha para casar com o filho dele. Bom, o filho dele numa guerra morreu. Vai escutando. Essa filha endemoniada disse: rapaz, eu vou perder a coisa aqui. Um dos netos meu agora vai ser rei. E se ele não me der o que eu tenho aqui que o meu filho dá? Matou todos os netos. Só sobrou um pequenininho de colo. Aí a esposa do sacerdote escondeu. E depois ele veio ser rei. E essa mulher, mas foi peste mesmo. Tudo porque corromperam. O Josafá foi lá e profanou a santidade de Deus. Versículo agora é 14. Esse eu acabei no último culto. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. Você fez uma aliança diante de Deus. Não importa se ela ficou velha mais tempo de você, você também vai ficar um dia, todo mundo fica. Mas a velhice também é alegre. Você tem que aprender a viver o que você é, em nome de Jesus. Aí diz assim: e não fez Deus, ele aqui é Deus, e não fez ele somente um, Adão, sobejando-lhe espírito, e tinha capacidade de fazer tantos quanto quisesse, diferente, mas não fez. Nós todos viemos do mesmo homem, que é o homem que dá semente, e da mesma mulher que fez gestor, que foi Eva. Todos nós somos irmãos e irmãs, independente se a pele é branca, se é branquela, se é vermelha, se é negra, todos nós viemos de Adão. Isso foi negócio de clima, alimentação, que mudou a coisa. Alguém fala que os negros vieram de Caim, que foi amaldiçoado. Não. O Caim e todo mundo dele morreu no dilúvio. Nós viemos de Adão e viemos de Noé também. Somos irmãos exatamente iguais. Não tem duas vezes. E por que Deus não fez mais? Porque Ele não queria, Ele queria uma... Presta atenção. Porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Nós não somos semente, um de piedoso e outro de mundano, profano. Não, tudo de piedoso. Mas o demônio tenta, os sacerdotes estavam deixando. E eles iam pagar caro por causa disso. Ele buscava semente piedosa, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus proíbe essa coisa. Mas missionário, não vou entrar em detalhes aqui. Mas você é adulto como eu, sabe o que eu estou falando. Então, pare, sirva a Deus para você não tropeçar na hora que Jesus vier e ficar. Porque não vai subir. Os anjos do Senhor, Jesus disse, eles vão ser enviados aos 4 cantos dos céus e vão reunir todo mundo. E de todo mundo ali, eles vão pegar os escolhidos. Jesus disse, muitos são chamados até para o ministério, mas poucos escolhidos. Amigo, isso é coisa séria. Missionário, eu já errei. Peça perdão, emende e busque a Deus. A hora que você sentir aquela alegria de Deus, você pode dizer, Deus, obrigado. Eu nunca mais vou querer sair da tua presença. Porque aí você vai para o céu e Deus vai fazer de você uma bênção. Amém? Glória a Deus por isso.
Nós vamos fazer o seguinte agora, rapidinho, eu vou pedir para colocar o que aconteceu. Não vou pedir agora não. Eu vou já vou entrar em mensagem, que agora é Atos, Marcos, vamos pôr Marcos. Senão eu vou te pôr testemunho aí, você já viu tanto testemunho na vida, eu quero ver o seu testemunho aqui hoje, pronto. O passado é passado. Marcos capítulo 3, estamos começando agora. Estou fazendo todo dia, você não perca um dia, é como se fosse novela, todo dia tem um capítulo. Hoje nós vamos ver o homem da mão ressequida, da mão aleijada, curado. Diz assim, outra vez entrou na sinagoga. Jesus entra tantas vezes quanto quiser aqui na igreja e faz a obra. E hoje ele entrou de novo. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, aleijada. Era seca, era um graveto, não pegava nada, não prestava para nada, mas era a mão dele, e graças a Deus que não teve uma pressão, vamos cortar essa mão, não, ficou ali, mas essa mão voltou a ser mão boa, não deixe nada, jogar nada seu fora não, tá? Você ora a Deus que Deus cura, o que Ele colocou em você precisa estar em você, e Deus vai lhe dar vitória. Ele já fez isso milhares de vezes ou milhões de vezes. Aí diz aqui, e estavam observando se curaria no sábado para o acusar. Ele sabe de tudo. Estavam lá os fariseus, os intérpretes da lei ali, e escribas e tal, e estavam pegando para ver pegar alguma coisa. Se fizer coisa errada no sábado, nós vamos então entregá-lo. Aí Jesus estava lá. Aí Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Estava cheio a sinagoga. E Jesus sabe de tudo e viu aquele homem. É hoje. Eles estão aqui para me vigiar. Hoje eles vão quebrar a cara. Ô moço, quem? É você? Uhum. Levanta daí, vem aqui para o meio. Aí ele veio. Ficou no meio onde Jesus estava ensinando. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Olha que coisa bonita. A pergunta é a seguinte que eu quero fazer para vocês. É direito, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Aí diz aqui que eles calaram-se. Jesus usou de uma filosofia tão fácil que nunca ninguém tinha pensado. Por exemplo, eu sei orar a Deus e oro e Deus me atende. Quando há fé, quando não há fé também não atende. Tanto da minha parte quanto da parte da pessoa. Então, na hora que eu oro, eu confio que Ele vai fazer maravilha. Quem foi curado? Assim, assado, e Deus cura. Eu estava no Espírito Santo da minha terra, pregando numa igreja que quando era pequeno, eu frequentava. Não essa, mas eu morava no interior, agora estava na capital. Capital só fui conhecer depois de grande. Aí, na hora que eu preguei, todo mundo aqui, silêncio ali, é gostoso pregar no silêncio, né? É chato quando vê o irmão com um pastelzinho para pegar e pega o papel. Espera um pouquinho, irmão, depois terminar o culto, só faz o seu lanche. Mas vai escutando, eu estou ali, aí Deus curou e falou no meu coração. Fiz a oração, eu disse assim, quem é que era a pessoa que tinha uma verruga aqui, ó, no couro cabeludo? Ainda pus assim. E ninguém levantava a mão. Falei, não adianta, a gente não sai daqui hoje. Quem é essa pessoa? A pessoa é uma mulher, ainda falei isso. Cadê essa pessoa? Quando Deus fala, você pode ter certeza. E ela não aparecia. Irmão, levou uns 10 minutos. Aí tinha uma senhora, estava muita gente em pé, assim, encostado na parede. Aí quando estava assistindo, ela fez assim, ó. Eu falei, só levantou o dedo aqui, por quê? Foi a senhora? Foi, então levanta a mão. Ela levantou, porque ela não queria que os outros vissem que foi ela. Eu falei, diga para mim. Aí ela se acertou. A senhora tinha uma verruga onde? Missionário, eu não queria falar. Você sabe, tal, porque eles não creem muito em cura, não. Só se Jesus for lá pessoalmente fazer. Eu fui deles. Eu aprendi com ele, mas gente boa. Mas só não, hoje já estão crendo, a maioria já está crendo já. Mas no meu tempo não.
Eu contava para uma tia, quando Deus me curava, eu falava, só dando ciúme para a senhora, assim, fica quieto que também Ele me cura. Mas a gente não podia falar, que coisa horrível, e Jesus não podia orar, eu não entendia isso. Mas eu disse assim, por que você não falou? Aí eu fiquei pensando assim, não sei se eu conto e tal, só sabe, né? Aí eu falei assim, mas agora só resolver. Não, resolvi contar. Mostra para todo mundo aí. Ela mostrou, estava aqui, ó, desapareceu a verruga. Deus faz maravilhas. Aí eu ainda brinquei assim, essa aí é da denominação, né? O pessoal fala assim, Porque eu sei que eles lá, a doutrina deles é desse jeito. Aí Jesus perguntou, é lícito fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Eles calaram. Porque quem sabe fazer o bem, se eu sei fazer uma oração, por que eu não vou fazer? Aí porque eu quero fazer o mal. Porque se é a minha oração que vai curar a pessoa, e eu não faço, eu estou fazendo o mal. Aí Jesus disse, se eu fizer, está implícito aqui, se eu fizer o bem, vocês vão me condenar. Vocês são um bando de fariseus, falou para eles. Mas se eu fizer o mal, vocês vão aplaudir. Ah, ele não trabalhou no sábado. No culto anterior eu expliquei, aqui em Marcos, o versículo que eu expliquei, eu expliquei do 23, é o capítulo 2, 23 ao 28. O 28, o 27 ele diz assim, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus não fez o homem para guardar o sábado. Ele fez a lei do sábado para o homem descansar um dia, senão aquele cara que só quer ganhar dinheiro, vai trabalhar de sol a sol, então aí vai perder a vida cedo. Então Deus quer que também você descanse, tenha o seu descanso, tire as suas férias, tudo isso aí. Aí disse o seguinte aqui, mas se eu fizer o mal, vocês vão aplaudir. E eles calaram-se. Olha o que aconteceu. E olhando para eles em redor, com indignação, Jesus ficou indignado com eles. Olhou assim ao redor, com indignação, bravo, né? Em outras palavras. Condoentes da dureza do seu coração. Dureza, mas ao mesmo tempo que ele ficou com indignado, ele condoeu-se, ele sentiu o que faz a dureza do coração. Da pessoa que às vezes não quer dar testemunho de que o filho foi curado aqui, porque ele é de outra igreja. Há pouco tempo tivemos isso uma vez lá no Rio de Janeiro. Uma cura maravilhosa, o meu pessoal ligou, era criança, né, e falou assim, o senhor se importaria de contar o que aconteceu lá na igreja? Ele disse, aconteceu, mas eu não conto não, que eu pertenço a outra igreja. Ninguém entendeu aquilo. Eu falei, meu Deus, ela veio falar com o missionário, eu nunca sabia, eu nunca podia pensar que tem pessoa desse jeito. Ele sabe o que aconteceu, mas não conta porque ele é de outra igreja. É o chamado religioso. Para ele não é Jesus, o evangelho que tem que ser conhecido, é a igreja dele. E se falar, vai promover a nossa igreja. Mas eu nunca disse, venha na nossa igreja que ela cura. Não, não, Jesus cura. Desde o início do meu ministério, eu bato na tecla, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E usa qualquer um que ele quer. Até usa esse que às vezes é contra a gente. Aí eles, eu olhando com o redor, e com o dedo da dureza do coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Irmãos, quando Jesus fala com você, não tenha medo. Ele está lhe dando a oportunidade de você ser abençoado. O homem podia dizer, o senhor não está vendo que eu sou aleijado? Eu vou estender a mão para quê? Se isso aqui é um graveto. Não, estende a mão. Na hora que ele foi estender, é tudo rápido, não menos de piscar de olho, mais rápido ainda. Na hora que ele foi estender, a mão fez assim, ele olhou, ué, está igual a outra. Esse é o milagre que acontece, que Deus quer fazer na sua vida. E fará, se você simplesmente deixar ele operar. E daqui a pouquinho nós vamos orar com você, eu e o pastor Jaime, e ele vai abençoar. Amém?